Olá, tudo bem com você? Espero que tudo esteja na santa paz. Vamos aí para, como o próprio nome já está aqui dizendo, para o restante de nossas atividades relacionadas aqui à parte de orações coordenadas. Eu peço para que vocês coloquem, então, peguem aí, por favor, o livrinho de vocês, coloquem na página 57. Nós vamos para a segunda parte de resoluções de orações coordenadas. Nós paramos no exercício 11. Lembrando que o último que nós fizemos foi o 10 aqui, que trata, lembra? Fizemos uma brincadeira do Guerreiro, jogador que era do Corinthians, enfim. Senhores, a gente vai então agora fazer o restante dos exercícios de orações coordenadas e beleza, tá fechado o assunto. Para isso, vamos aí para a página 57. A brincadeira reside exatamente ali neste anúncio de direitos para todos os humanos, tá? Então vamos lá. Texto para as questões 11 e 12. A revista Hades consiste em um programa nacional e permanente de jornalismo crítico e independente com foco em saúde pública. A seguir, analise a chamada de capa de uma das edições dessa revista. Direitos para todos os humanos, sendo contra ou a favor, e eles garantem o respeito à sua vida. Maravilha. Vamos aí então ver o que é pedido aqui, pessoal. No 11, vocês vão perceber que meramente é pedido um conhecimento a respeito de orações coordenadas, levando-se em conta que em várias questões a gente pode fazer uma atribuição de conteúdos. Eu posso pedir interpretação calcada na parte de oração coordenada ou separar os dois termos, como acontece aqui. A 11 ela é tipicamente gramatical. Interprete o valor semântico, lembrando semântico, sentido e significado, do conectivo ou na construção sendo contra ou a favor. Bom, ela é gramatical, no entanto, né, pessoal, não dá para a gente descolar completamente a questão da sintaxe e da semântica. Como que a gente vai interpretar então aqui, pessoal, o valor do ou? Lembra, pessoal, lá das orações coordenadas? Isso aqui dá a ideia de alternância, tudo bem? Então, é só escrever aí, ou, a conjunção ou tem valor de alternância, indica alternativa, tanto faz, tá? Então tá aí, pessoal, curta e grossa, não há mais nada para que nós exploremos nessa questão. Vamos aí para 12. A partir dessa relação semântica do ou, evidentemente, tá retomando acima aqui o que falou, explique o provável ponto de vista defendido pela publicação nessa edição. Gente, levando-se em conta o ou, agora ele pede então para que nós possamos ir além e façamos esta pequena brincadeira de observarmos o sentido de direitos para todos os humanos, sendo contra ou a favor, eles garantem o respeito à sua vida. Bom, gente, a pergunta então, explique o provável ponto de vista defendido pela publicação nessa edição. Tenta fazer uma reflexão aí, se for o caso, dá um pause para que você pense, dá uma lida aqui, pessoal, tá? Porque eu já vou falar para vocês a resposta aqui. Galera, quando eu tenho alguma coisa desse tipo aqui, ó, direitos para todos os humanos, sendo contra ou a favor, eles garantem o respeito à sua vida, os direitos humanos são essenciais, eles são inevitáveis, independente do que se pensa sobre eles. Tudo bem? Então, se você for contra ou a favor, que você tenha em mente que os direitos humanos estão além de ser contra ou a favor. Eles devem existir para garantir constitucionalmente o bem-estar do indivíduo. Bem? Então tá aí, pessoal. É desta maneira que você deve responder essa questão aí. Tá? Vou repetir caso você queira escrever. Os direitos humanos são essenciais e inevitáveis, independente da posição política em relação a eles. Bem, os direitos humanos são essenciais e inevitáveis, vírgula, independente do posicionamento do indivíduo em relação a eles. Independente do que se pensa em relação a eles. Maravilha, senhores? Um exercício bem curto, não há mais nada para que possamos explorar aqui. Vamos aí para o 13 a 15. Olha só o que ele pede aqui, vamos aí. É o seguinte. A seguir, leia um excerto do editorial da revista Hades, da própria propaganda aí, pessoal, que está aqui no nosso slide, não é? Referente à mesma edição da capa analisada anteriormente. Então, vejamos aí, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o nosso passo a passo em relação a leio, não leio, o texto. Você sempre lê o enunciado para depois ler o texto já de um modo direcionado.
Olha o que é pedido no exercício 3 aqui, pessoal. Explicite a função semântica e argumentativa do articulador textual, mas, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Cá entre nós, tá? Se você já entendeu o valor do mas, a probabilidade de ser contra o que nós vimos lá nos slides da parte de teoria de oração coordenada é muito pequena. A probabilidade de ser aquilo é enorme, tá? Direitos humanos são princípios fundadores e orientadores da linha editorial do programa Rádios de Comunicação e Saúde, em seu trabalho de divulgação científica e jornalismo desde 1982, porque não existe saúde sem esses direitos e porque são o fundamento que esteia, dá suporte, esteio, que esteia os códigos de ética de todas as profissões da saúde e do jornalismo. Não se trata de uma escolha, mas um imperativo. Olha o mas aí, pessoal. Não se trata de uma escolha, mas um imperativo. Quando não em defesa dos direitos humanos, essas profissões simplesmente não estarão sendo exercidas. Tá? Bom, gente, explicite a função semântica e argumentativa do articulador textual, mas vamos lembrar que ele poderia ser também aditivo, não é? Ela não só estuda, mas também trabalha. Mas, neste caso aqui, o mas é evidente com um marcador de oposição. Tá? Então, você pode deixar claramente quando ele diz não se trata de uma escolha, mas um imperativo. O mas, a conjunção, marca uma oposição. E vamos falar de uma outra coisa que eu coloquei lá no slide inicial, pessoal, no slide de teoria. A argumentação mais significativa, mais pesada, aquela que de fato vai ter mais vigor, é a que vem antes ou depois do mas. É evidente que aquela que vem depois do mas. Lembra que eu fiz uma brincadeira, não é? Imagine que você esteja terminando um relacionamento e você diz para a pessoa, você é lindo, você é maravilhoso, você é o sonho de qualquer sogra, você é um bom partido, você é estudioso, você é equilibrado, mas o mas, pessoal, derruba tudo o que foi dito anteriormente, tá? É uma palavrinha após o mas. Então você pode escrever o seguinte, tá? Marca a oposição e fortalece a ideia após a conjunção. Marca a oposição e fortalece a ideia após a conjunção. Estamos entendidos? Maravilha, pessoal? Então tá aí. 14. Classifique a oração introduzida por esse articulador. Senhores, isso aqui eu evitaria pedir em prova, tá? Porque é bem decoreba. Se você souber me dizer que o mas introduz uma oração que dá a ideia de oposição, contradição, tá ótimo. Mas ele pede o nomezinho aqui inteiro, vamos lá? Gente, o nome da oração introduzida pela conjunção mas é oração coordenada sindética adversativa. Tudo bem? Oração coordenada sindética adversativa. Maravilha? Muito boa 15. Faz uma estrelinha aí na 15 para você depois dar uma olhadinha novamente. Observe o uso da conjunção e para analisar que elementos ela articula. Gente, então aí, ó, separa esse daqui, lê de novo essa A, ele pergunta que elementos a conjunção e articula. O e, pessoal, tá lá na quinta linha. 1, 2, 3, 4, isso, na quinta linha. Tudo bem? Ele quer saber o que o e está articulando. Maravilha? Dê um pause aí e tenta resolver, que eu já vou falar agora na resposta. Tá? Galera, é o seguinte, olha só, porque aqui o período é bem longo, né? Ele começa lá em cima. Eu vou ter que ler tudo de novo, tá? Para mostrar essa articulação do e. Gente, é o seguinte, direitos humanos são princípios fundadores e orientadores da linha editorial do programa Rádios de Comunicação e Saúde em seu trabalho de divulgação científica e jornalismo desde 1982, vírgula. Por quê? Marca esse primeiro porquê aí. Marca. Sublinha, grifa, faz um círculo, sei lá. Porque não existe saúde sem esses direitos e porque são os fundamentos que são um fundamento que estém os códigos. Pessoal, repara que o e aqui, ele está articulando dois motivos, duas razões, não é? Então, o jornalismo desde 1982, porque não existe saúde sem esses direitos, e porque são um fundamento que esteia os códigos de ética. Então, reparem que o e aqui, ele é aditivo entre duas orações explicativas, entre duas explicações. Eu não vou cobrar nomenclatura, pessoal. Se você me disser que o e está articulando duas explicações, soma duas explicações, tá maravilha, tá? Vamos escrever isso aqui bonitinho, então, como que você poderia colocar aí? Você poderia colocar simplesmente o seguinte:
E, entre aspas, a conjunção e articula-se entre duas orações explicativas. Ou ele articula duas orações com porquê, ou ele articula duas explicações, eu aceitaria tudo, porque está mais do que provado para mim que você entendeu. Caso você não use a nomenclatura oficial, aquela que é ditada pela gramática normativa, não tem problema. O que me importa é a sua compreensão, tá bom? Então você pode colocar aí, o E articula, o E faz a soma de duas explicações. Fechou. Maravilha. Agora B. Que tipo de relação ela estabelece entre esses elementos? Eu já falei, né, pessoal? Bom, se na 15A eu estou dizendo aqui, pessoal, que o E articula-se entre duas orações explicativas, é evidente que essa articulação, uma vez que nós estamos falando de E, é de soma. Então, soma, vírgula, vamos escrever bem bonitinho, fazendo a comunicação com a de cima. Adição de motivos, adição de duas explicações. Tudo bem? Então tá aí. Maravilha, pessoal. Galera, vira a página. Vamos lá para a página 58. Continuemos nossa brincadeira aqui. Questões 16 e 17. Olha lá. Trabalho escravo é ainda uma realidade no Brasil. Então você curtinho agora que eu já vou no texto direto, tá, pessoal? Esse tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, mas acomete a liberdade do trabalhador e o mantém submisso a uma situação de exploração. Vamos fazer o seguinte, já grifa aí, pessoal, no textinho, as duas conjunções que vocês puderam ver. Tá? Na segunda linha tem um, olha lá, pessoal, olha aí no quadrinho o marrom. Tem o mas, não é? E depois na terceira linha tem o e. Mas acomete a liberdade do trabalhador e o mantém submisso a uma situação de exploração. Deixa bonitinho aí, porque olha só o que já pede o 16 aqui. Identifique as conjunções presentes no subtítulo e classifique as orações por elas introduzidas. Senhores, então nós temos o mas, nós já identificou, e ele pede para que a gente coloque que tipo de oração ele introduz. O mas introduz, evidentemente, uma oração coordenada adversativa. Maravilha? Só para dar um nome aí bonito, exato, extenso, tudo de acordo com o que ele pede aqui. Repito, pessoal, eu não pediria desse jeito para vocês, tá? Se você for mas introduz uma oposição, uma oração que introduz ideia de oposição, maravilha, fechou. Tá? E depois o E, né, pessoal? Mas acomete a liberdade do trabalhador e o mantém submisso. O E introduz o que, pessoal? Uma oração aditiva. Agora, olha uma coisa legal para a gente fazer a contraposição com o E do exercício anterior. Gente, lembra que o E do exercício anterior articulava dois motivos, duas razões, duas orações explicativas? O que o E aqui faz neste caso? Vamos lá, eu quero ir um pouco além, pessoal, neste caso aqui. Quando ele diz, mas acomete a liberdade do trabalhador e o mantém submisso a uma situação de exploração, repara que agora, neste caso, o E, ele soma duas oposições, ele soma duas adversativas, não é? Vamos lá, ó, lê tudo de novo, pessoal, para você perceber como que o E articula duas oposições. Esse tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, não é? Mas acomete a liberdade do trabalhador. E agora, pessoal, tem uma outra oposição, não é? Você pode colocar aqui, ó, lê até antes da vírgula e coloca a oração depois do E. Esse tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, mas o mantém submisso a uma situação de exploração. Então, o E, pessoal, ele soma duas oposições. No exercício anterior, o E somava duas explicações. Aqui, neste caso, o E soma duas oposições. Tudo bem? É isso aí. 17. Explique do ponto de vista discursivo que concepções de escravidão estão sendo opostas na construção do subtítulo. Gente, quando eu tenho trabalho escravo é ainda uma realidade no Brasil e você lê o textinho para falar deste trabalho exploratório que infelizmente ainda é uma realidade do Brasil, eu tenho aqui, ó, o ponto de vista que concepções de escravidão estão sendo opostas. Então, vamos lá. Que concepções estão sendo opostas aqui? Você pode escrever aí da seguinte maneira. Você tem uma oposição do trabalho escravo na época da escravidão, até 1888, não é? E o trabalho escravo que, infelizmente, ainda vigora em diversos lugares do Brasil. Que ainda existe
em diversos grotões, rincões, lugares isolados, e nem precisa ir muito longe às vezes, tá? Porque nós temos aqui, aliás, já houve acusações de grandes empresas que também foram acusadas. Tanto que tentaram bloquear há mais ou menos 2 anos, na época do Temer, a lista dessas empresas que foram acusadas de trabalho escravo, e algumas são bem conhecidas até, pois são grandes empresas aí ligadas a diversos mercados. No entanto, a gente localiza muito mais nos meios rurais, tá? É bem mais presente porque talvez a fiscalização seja um pouco mais dificultosa. Tudo bem, pessoal? É isso aí, então vamos aí para exercício 18. O excerto jornalístico a seguir refere-se à greve dos caminhoneiros que ocorreu no ano de 2018. E que coisa, né? Isso aí a gente lembra bem. No título, após a conjunção porém, o jornalista usou reticências. Observe, hashtag somos todos caminhoneiros, vírgula, porém, você pode imaginar, não é do tipo, tá, todo mundo é caminhoneiro, não é? Porém, é uma negativa do que foi dito anteriormente. É evidente, o porém vai estabelecer isso. E aí vem abaixo aqui, ó. O grito, apesar de forte, ficou perdido por ausência de lideranças da sociedade. Interprete o que ficou implícito no título na relação argumentativa. Galera, o que é que você vai marcar aí? O que é que o mas estabelece com o que foi dito anteriormente? Ruptura. Tudo bem? Quebra. Como que você poderia interpretar aqui? Somos todos caminhoneiros, porém, falta liderança, falta comprometimento, falta organização, falta engajamento com a causa, não sei. Não é? O porém se estabelece através de ruptura com o que foi dito anteriormente, é isso que vale a pena marcar aí. Tá? Então, marca, escreve aí, porém, marca ruptura, quebra com o que foi dito anteriormente. Por quê? Pois falta liderança, falta organização, falta, sei lá, empolgação, comprometimento. Bem, se a gente ler aqui abaixo, o grito, apesar de forte, ficou perdido, então foi talvez um ânimo exaltado e faltou organização para organizar, faltou organização para liderar esse tipo de pedido para que houvesse o atendimento de suas demandas, tá? De suas reclamações. Maravilha, pessoal? Então tá aí, se você escrever marca, ruptura, quebra, pois falta liderança e comprometimento com a causa, tá ótimo. Maravilha? 19, bom exercício, hein? SpaceX 2015, assinale a alternativa que apresenta ideias equivalentes à da oração grifada a seguir. Gente, nessa oração grifada aqui, o professor não proíbe, antes estimula perguntas em aulas. Ele quer aqui, pessoal, a ideia desta oração destacada e que você assinale a alternativa em que nós temos o mesmo valor. Tudo bem? Eu recomendo que você dê um pause aí e tente resolver qual a alternativa correta que também traz a mesma ideia. Vai lá. Vamos aí? Senhores, é o seguinte. Quando eu leio o professor não proíbe, antes estimula as perguntas em aula, o proibir e estimular perguntas se estabelecem por ruptura, por oposição. Então aqui o antes, ele tem valor de oposição, ele tem um valor bem próximo do mas. Não é o professor não proíbe, mas estimula as perguntas em aula. Cuidado, que como ele colocou um não antes, a tendência é que nós pensemos haver uma oposição aqui. Que nós pensemos haver uma adição. E não tem adição aqui, pessoal. Não é adição. Bem, ele não seria adição se fosse ele não só proíbe, como pune os alunos que tentam perguntar, não é? Não é esse caso. E repara então que eu vou ter que achar uma alternativa que dê a ideia de oposição. Vamos lá, pessoal, olha. As abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Cai fora, isso aqui é a ideia de soma. Tá? Os livros ensinam e divertem. Soma, cai fora. Vestia-se bem, embora fosse pobre. Opa, próximo, hein? Isso aqui é uma concessiva. Lembra lá, pessoal, na parte de oração adverbial que a gente viu? Tá? Isso aqui, o embora, ainda aqui mesmo que, pressupõe concessão. E a concessão é prima irmã da oposição. Pode ser. Não aprovo nem permitirei essas coisas. O não e o nem, ele não trabalha nem estuda, apesar da negação, é uma soma, não é? Então cai fora também. Aqui eu tenho soma.
E aí, quis dizer mais alguma coisa e não pôde. E se tem valor de mais, pessoal, você consegue colocar aqui o mais no lugar? Quis dizer mais alguma coisa, mas não pôde? Sim, essa é a alternativa correta, que está de acordo com o modelo original. Pode marcar aí, pessoal. A alternativa correta, E de elefante. Embora C seja parecida, é uma concessiva, não é oposição, é concessão. Tá? Não é exatamente a E. A E é aquela que fecha perfeitamente. Maravilha? A próxima, esse quadrinho é lindo, não é? Leiam o quadrinho aí, sem preocupação agora com o exercício. Quantas vezes algumas pessoas necessitam de ajuda e a gente vai ajudar e joga isso aqui na cara da pessoa. Meu, você está reclamando do quê? Olha a vida que você tem, não é? E só piora. É exatamente isso o que a personagem está dizendo aqui, não é? Acham que eu devia ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente. Eles não entendem que é isso que me deixa triste. É exatamente esta exigência. Hein? Aliás, isso aqui é um equívoco enorme, porque geralmente a tristeza, a infelicidade, ela é bastante comum em meios mais sofisticados em termos de renda. Né? Enfim, vamos aí para 20. No primeiro quadro, identifique o tipo de sujeito empregado e explique o que o uso desse recurso sugere na tirinha. Gente, quando eu digo acham que eu devia ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente, qual que é o sujeito aqui de acham? Estão lembrados disso daqui? Roubaram minha bicicleta. Falam mal de vocês. E aí, qual que é o sujeito? Pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser 3, 4? Pode, não é? Ou seja, o sujeito é indeterminado. Neste caso, quando o sujeito é indeterminado, reparem que a 20 não está brincando nada ainda com oração coordenada. Quando eu tenho essa brincadeira aqui, identifique o tipo de sujeito empregado e explique o uso, o sujeito é indeterminado. Por que ele usa acham que eu devia ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente? Quando você coloca o sujeito indeterminado, o que é que você faz com isso em termos semânticos? Acham que eu devia ser feliz. E aí, a ideia daqui é que esta é uma opinião generalizada. Bem, se você perguntar para qualquer pessoa, todos vão dizer que se você tem uma situação confortável, você tem que ser feliz, não é? Isso é tirânico, na verdade. As pessoas elas precisam ser escutadas, nós precisamos falar de nossos problemas, independente de nossa classe social. Maravilha? Bom, 21. Então, repetindo a 20, pessoal, o sujeito é indeterminado. Por que o sujeito é indeterminado? Porque ele dá a ideia de uma opinião generalizada. Todo mundo acha que a gente deve ser feliz se nós temos uma determinada renda. 21. Explique a articulação proposta pelo conectivo porque no segundo quadrinho. Senhores, acham que eu devia ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente? O porquê da ideia é exatamente disso que vocês estão pensando, que é explicação. Tá bom? Não tem mais o que falar, é só isso. Que tipo de ideia que ele articula? De explicação. A 21 é um pouco trabalhosa, tá? Mas vamos lá. Explique a articulação proposta pelo conectivo 22, desculpa. Na tirinha, identifique os períodos compostos e classifique-os como subordinados ou coordenados. Então, vamos identificar apenas período composto. Lembrando que é do tipo, é um ponto final, 2 verbos na oração, tá? Para ser período composto. Pelo menos 2 verbos na oração. Acham que eu devia ser feliz. Pessoal, acham que eu devia ser feliz, não é? Que eu devia ser feliz, essa oração eu não consigo trocá-la por isso. Acham isso. Se eu consigo trocá-la por isso, esta oração é subordinada, tá? Então, neste caso, eu tenho subordinação. Maravilha? Acham é a oração principal. E a outra oração que eu devia ser feliz, acham isso. Repare que é complemento do verbo achar, não é? Isso não cai na prova, mas vamos lá, já vou falar, já que estão vendo aí. Senhores, então aqui, ó, acham é a oração principal. Que eu devia ser feliz, isso daqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Marca só a oração subordinada, substantiva, tá ótimo, tá ótimo. Por que é subordinada substantiva? Porque eu consigo trocá-la por isso. Tudo bem? Aí, fechou. Continuando. Aí depois, ó, acham que eu devia ser feliz no segundo quadrinho, porque minha vida é melhor que a de muita gente.
porque a minha vida é melhor que a de muita gente. Neste caso aqui, pessoal, nós temos, em relação às orações anteriores, isso daqui é uma oração coordenada, sindética e explicativa. Bem? Então aqui eu tenho coordenação. Bem? Em relação, se isso aqui é uma oração coordenada sindética, cadê a outra assindética? É a anterior. Eu devia ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente. Então veja que eu devia ser mais feliz é a oração subordinada de acham e ela é coordenada assindética, porque agora ela não vai ter a conjunção, da próxima, porque minha vida é melhor que a de muita gente. Esta, a última aqui, é uma oração coordenada assindética explicativa. Bem? Então as relações aqui elas são meio complexas. Percebem, pessoal? E aí, no terceiro e quarto quadrinhos, nós temos outra relação. Quando a gente analisa aqui, ó, eles não entendem que é isso que me deixa triste. Eles não entendem o quê? Que é isso, galera. Eles não entendem. Isso aqui vai ser a oração principal, bem? Vou retomar, pessoal. Isso daqui não é oração coordenada, tá? Tá retomando assuntos aí que nós já vimos. Então aqui, ó, você vai escrever da seguinte maneira. Eles não entendem. Isso daqui é uma oração principal. Que é isso que me deixa triste? O que é isso? É uma oração subordinada substantiva. Eles não entendem isso, tá? Que me deixa triste, esse que aqui eu consigo trocá-lo por o qual. Isso daqui, gente, é oração subordinada adjetiva, tá? Porque este último quezinho é um pronome relativo. Pessoal, essa 22 aqui ela é muito trabalhosa, ela mexe com trocentos conceitos. Tá? Então, não se preocupem que na provinha eu não peço algo neste nível. Por quê? Porque são muitos conhecimentos. Vocês não vão ter tempo para usar esse monte de coisa, né? Vai embaralhar conceitos, colocar para piorar a oração adverbial. Nossa, vai ser uma confusão enorme, então relaxa, tá? Se você souber aqui que eu tenho ali período simples, período composto, tá ótimo. E 23, interprete a relação argumentativa implícita que se estabelece entre os períodos que você identificou. Gente, então a relação argumentativa implícita que se estabelece entre os períodos que você identificou é através do seguinte, olha só, acham que eu devia ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente? Depois ele coloca um ponto, não é? E começa outra oração. Eles não entendem que é isso que me deixa triste. Que relação é essa entre estes dois momentos, os dois primeiros quadrinhos e os dois quadrinhos finais? Vocês percebem que é uma relação de oposição? Se é uma relação de oposição, eu poderia trocar aqui o ponto por mas, não é? Olha só, vamos fazer a leitura tirando o ponto final aí do segundo quadrinho, ponto de exclamação. Acham que eu devia ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente, mas eles não entendem que é isso que me deixa triste. Percebem? Então eu poderia tranquilamente retirar o ponto e colocar o mas aí. Tá? Interprete a relação argumentativa implícita. Grifo implícita aí. Implícita é que está nas entrelinhas. Não precisa ser explícito, porque eu entendo. Então, os dois primeiros quadrinhos e os dois últimos quadrinhos são colocados como oposição. Porque se eu tirar o ponto de exclamação, eu consigo colocar o mas. Tá? Mas eles não entendem que é isso que me deixa triste. Tudo bem? Então, a relação aí é de oposição. Maravilha? Ótimo. Então vamos aí para o próximo. Questões 24 a 26. Maravilha? É o seguinte, nós temos aqui, senhores, um textinho. Mexa-se porque você não é um poste. Evolução, o ser humano nasceu para sair do lugar. E aí olha o que é pedido. Vamos pular aí e observar o que se pede no 24. Olha lá. Ao ler o título, que sentido pode ter o verbo mexer? Que sentido assume a ideia de movimento quando lemos o parágrafo inicial dessa reportagem? Vamos lá, se nós lermos apenas o título, né? Mexa-se porque você não é um poste. Que sentido assume a ideia de movimento quando lemos o parágrafo inicial dessa reportagem? Atividade física, não é? Mexa-se porque você não é um poste, evolução, o ser humano nasceu para sair do lugar.
a ideia aqui é de que nós precisamos nos exercitar fisicamente. Tudo bem? Só que, olha só, quando eu leio o parágrafo inicial, leia comigo, veja se está falando de atividade física. Evolução, ponto. O ser humano nasceu para sair do lugar. Não é só chegar ao mundo e ficar estático, parado no tempo, mas ir para onde? Para onde está o seu propósito de vida? E como descobrir qual é o propósito? Sonhos. O que você quer? Defina e automaticamente será conduzido em direção a isso. A boa nova é que o universo conspira para que você chegue lá. Gente, não é atividade física, né? O texto trata de buscar uma finalidade na vida. O texto trata de um sentido a respeito da plenitude, do bem-estar, de uma busca interior para saber quem é você e o que você está fazendo aqui, etc. Então, a princípio, parece que nós estamos falando de atividade física e, no entanto, o texto está falando de busca de uma finalidade para nossas vidas. Maravilha? É isso aí. 25. Analise e classifique as orações que compõem o título. Então vamos lá, pessoal? Mexa-se porque você não é um poste. Mexa-se, neste caso, é uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Depois, porque você não é um poste? Agora tem a conjunção porque. Como que nós classificamos esta oração, pessoal? Oração coordenada sindética. Sindética porque tem a conjunção, evidentemente, o porquê. Explicativa. Oração coordenada sindética explicativa. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Vamos aí para 26 e a gente fecha aqui por hoje, deixa aqui o restante para nossa próxima aula, quando eu vou fazer também a correção da prova. Tá? Interprete que conectivo poderia ser inserido para conectar os seguintes períodos. O ser humano nasceu para sair do lugar. Não é só chegar ao mundo e ficar estático. Gente, olha como é parecido este exercício com o anterior do quadrinho do menininho sobre felicidade, em que eu vou articular dois períodos, eliminando o ponto e colocando uma conjunção que mantenha o sentido. O ser humano nasceu para sair do lugar, não é só chegar ao mundo e ficar estático. Eu posso tirar o ponto e colocar. E aí, qual a conjunção adequada, pessoal? Que mantém o sentido original? É o pois. Por quê? Visto que o ser humano nasceu para sair do lugar, pois não é só chegar ao mundo e ficar estático. Por que não é só chegar ao mundo e ficar estático? Tudo bem, pessoal? Bom, eu acho que por hoje está ótimo. Na próxima aula eu continuo com mais algumas coisinhas, outros detalhes referentes aqui à parte de orações coordenadas e vou fazer também a correção de nossa avaliação, que será daqui 3 dias. Tudo bem? Beijo no coração, pessoal. Boa prova. Fiquem em paz. Qualquer coisa, fiquem à vontade para qualquer tipo de esclarecimento, intervenção, dúvidas ou motivo de ordem maior. Até, galera. Obrigado pela atenção. Valeu!